Antes de dormir, aprenda a contar as suas bênçãos. Graça e paz a todos vocês, povo lindo. Que Deus abençoe sua vida grande e poderosamente. Que o Senhor te guarde nesta noite. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A leitura que vamos fazer está lá no Salmos 103, de 1 a 5. Antes de dormir, convido você a fazer algo que pode transformar a sua noite. Em vez de terminar o dia olhando para aquilo que faltou, para os problemas que continuam sem solução ou para as preocupações de manhã, vamos aprender com Davi a olhar para aquilo que Deus já fez. Amém? O Salmo 103 não foi escrito por um homem que nunca sofreu, pessoal. Ele foi escrito por rei Davi, um homem que conheceu perseguição, rejeição, batalhas e perdas e lágrimas. Mas mesmo assim, ele escolheu terminar sua reflexão, lembrando-se da fidelidade do nosso Deus. Isto é muito importante, pessoal. Porque a paz não nasce da ausência de problemas. A paz, ela nasce da lembrança de que Deus, Ele é grandão. A paz nos lembra de quem é Deus. E hoje eu tenho 6 lições para você, baseada nesses Salmos 103. Mas primeiro, vamos ler esses Salmos e depois vamos juntos aprender um pouco mais com essas lições que você também poderá praticar na sua vida. Amém? Já tem sua Bíblia? Então abre lá no Salmos capítulo 103 e leia comigo. Vamos ler de 1 a 5. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Irmãos, o maior benefício. São inúmeros os favores divinos que nós temos. Exemplo, cura, livramento, proteção, provisão, materiais. Sabe, são apenas alguns deles, mas nenhum pode se comparar ao perdão que Ele nos concede todos os dias. Nós éramos destinados à ira eterna devido à desobediência de Adão. E, no entanto, gente, o Senhor, Ele providenciou o nosso resgate por intermédio do sacrifício de Jesus, o sacrifício do próprio Filho. Pessoal, quem se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus, é perdoado e também é graciado com vida abundante em todos os sentidos. Amém? Pessoal, é sempre importantíssimo de parar um momento no final de cada dia, assim como no início, para falar com Deus. Parar, entregar, agradecer e descansar. Descansar nele. Descansar, entregar todo o fardo, entregar toda a luta, entregar todo o medo, todo o desânimo, entregar tudo aquilo que não podemos controlar. A primeira lição, Davi prega para a própria alma. O salmo começa falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Observa algo extraordinário aqui, gente. Davi, ele não está falando com outras pessoas, ele está falando com a própria alma. Por quê? Porque a alma nem sempre caminha na mesma direção da fé, gente. A alma sente medo, sente cansaço, sente ansiedade e sente também tristeza. E muitas vezes, ao final do dia, a alma quer focar apenas nas dores. Então, o rei Davi assume uma posição espiritual e diz: alma, você vai adorar. Alma, você vai lembrar de Deus. Alma, você vai terminar este dia olhando para os problemas. Não, é isso que Davi falou, gente. Davi falou: você não vai terminar este dia olhando para os problemas. Irmãos, é uma lição tremenda, é uma lição poderosa. E sabe, tem noites em que precisamos fazer exatamente isso. Precisamos ensinar para nossa alma a olhar para Deus quando ela insiste em olhar para as circunstâncias. Segunda lição: o perigo do esquecimento espiritual. Davi continua: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que ele fala sobre esquecimento? Pessoal, porque um dos maiores problemas do povo de Deus na Bíblia nunca foi a falta de milagres, foi a falta de memória espiritual. Israel viu o mar vermelho se abrir diante dos seus olhos. Pouco tempo depois já estava murmurando e reclamando. Israel viu o maná cair do céu. Pouco tempo depois já estava murmurando. E nós muitas vezes fazemos o mesmo, pessoal. Lembramos rapidamente da dor de hoje. Eita, pessoal, mas nós esquecemos o livramento de ontem. Lembramos a oração que ainda não foi respondida, mas esquecemos as centenas que Deus já respondeu. Davi nos ensina que a gratidão não é um sentimento. A gratidão é uma disciplina espiritual. Terceira lição: a maior bênção é o perdão, pessoal. Davi começa a sua lista de bênçãos dizendo: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Observe que ele não começa falando de riqueza, ele não começa falando de prosperidade ou de sucesso, ele começa falando de perdão. Por quê, Celeste? Porque para Deus, a maior necessidade de ser humano não é financeira, é espiritual. Antes de precisarmos de cura, precisamos de graça, pessoal. E antes mesmo de precisarmos de provisão, nós precisamos de salvação. Pessoal, nós precisamos de reconciliação com Deus antes de procurar respostas. Davi compreendeu que a maior bênção que um ser humano pode receber é saber que seus pecados foram perdoados. Amém? Pegou a chave? Isso é motivo suficiente para terminar o dia adorando a Deus. Sabia? Quarta lição: Deus cura mais do que o corpo. Davi continua: quem sara todas as tuas enfermidades. Pessoal, muitas pessoas leem esse versículo pensando apenas em doenças físicas, sabe? Eu estou enfrentando uma doença física. Irmãos, mas Deus também cura enfermidades da alma, sabia? Feridas emocionais, traumas, rejeições, mágoas, dores, abandonos, dores do passado, culpa, vergonha. Pessoal, tem pessoas que conseguem sorrir durante o dia todo, mas choram em silêncio à noite, sabia? E Deus vê essas dores, Deus te vê. O mesmo Deus que cura o corpo também restaura o coração quebrantado. Pegou a chave, por isso você pode colocar diante dele tudo aquilo que ainda dói. Tudo aquilo que ainda está te doendo, coloca diante do Senhor. A quinta lição: Deus nos livrou
de mais coisas do que imaginamos. Quem redime a tua vida da perdição. Quantas vezes Deus protege você sem que você percebeu? Quantas portas Ele fechou para evitar sofrimentos maiores? Quantos acidentes não aconteceram? Quantas decisões erradas foram impedidas? E quantas vezes você chegou ao fim do dia sem perceber quantos perigos Deus já havia removido do seu caminho? Irmãos, quando Davi olha para trás, ele vê a mão de Deus preservando a sua vida. E nós também devemos olhar para trás e reconhecer: chegamos até aqui porque Deus nos sustentou. Sexta lição. E antes dessa sexta lição, convido você a compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal, deixa sua curtida e ative o sininho de notificações. Edifica uma outra vida, assim como você está sendo edificada. Faça a tua parte. Sexta lição. Você está coroado e talvez nem está entendendo. Davi continua dizendo: quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Que imagem fantástica, gente. Uma coroa fala de honra, fala de identidade, fala de posição. Mas observa que Davi não diz que Deus o coroou de ouro. Não, ele não diz que Deus o coroou de riquezas. Ele não diz também que Deus o coroou de poder ou o coroou de... Não, gente, ele falou: Deus me coroou de benignidade e misericórdia. Aleluia! Isso significa que todos os dias nós acordamos cercados pela misericórdia do nosso Deus. Jeremias compreendeu isso quando escreveu: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. Pense por um instante, pessoal, pense comigo. Quantas vezes falhamos? Quantas vezes erramos? Quantas vezes não fomos tudo aquilo que deveríamos ser? Mesmo assim, Deus continua nos sustentando. Ele continua nos amando, nos corrigindo, nos levantando. E Ele continua caminhando conosco. A misericórdia de Deus não é um acontecimento que acontece ocasionalmente. A misericórdia de Deus é diária. Ela nos acompanha quando acordamos, ela nos acompanha durante o dia, ela nos acompanha agora, nesta noite. E talvez uma das maiores bênçãos da sua vida seja justamente essa. Você ainda está de pé, apesar de tudo. E você ainda está aqui. Você ainda continua caminhando com Deus. E a última lição: Deus renova quem chegou cansado. Davi conclui: a tua mocidade se renova como a da águia. Muitas pessoas interpretam esse texto apenas como uma força física, mas Davi está falando de renovação espiritual. Todos nós nos cansamos. Existem cansaços que o sono não resolve. Existem cansaços da alma, cansaços emocionais, cansaços provocados por batalhas longas. Quantas preocupações, orações que ainda guardam respostas, dores que carregamos silenciosamente. Pessoal, é exatamente para essas pessoas que Deus fala nesta noite. A águia passa por períodos de renovação e Deus também trabalha assim conosco. Tem momentos em que passamos por tantas turbulências e pensamos que estamos enfraquecendo, mas Deus está nos renovando, na verdade. Há momentos em que pensamos que estamos perdendo forças, mas Deus está nos preparando para voos mais altos. Por isso Isaías declara: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Irmãos, talvez você tenha chegado cansado nesta oração, mas Deus é especialista em renovar aqueles que confiam nele. O que Davi está nos ensinando antes de dormir?
Davi está ensinando algo simples e profundo, pessoal. Antes de dormir, não conte apenas os problemas, conte as bênçãos, conte as portas abertas, não somente as fechadas. Não conte apenas as lágrimas, conte os livramentos e não conte apenas aquilo que ainda falta. Conte aquilo que Deus já fez e que Deus já te deu. Porque quando lembramos da fidelidade de Deus, a ansiedade perde força, medo perde força, preocupação perde força e a paz de Deus encontra espaço para governar o nosso coração. Filipenses 4, de 6 a 7 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Paulo ensina que a oração acompanhada de gratidão produz paz. Gratidão e paz caminham juntos, pessoal. Pega essa chave. Salmos 92, de 1 a 2 fala: bom é render graças ao Senhor. Irmãos, não apenas é correto, é bom para a alma, é bom para a mente e é bom para o nosso coração. 1 Tessalonicenses 5,18 fala: em tudo dai graças. Não significa agradecer pela dor, mas agradecer porque Deus continua presente, mesmo durante a dor. E Lamentações 3,23 fala: grande é a tua fidelidade, o mesmo Deus que cuidou de você continuará cuidando de você amanhã, assim como Ele cuidou hoje. A Guarida Celeste é que talvez hoje nem tudo tenha acontecido como você planejou. Talvez algumas orações ainda estejam esperando respostas, algumas lágrimas que ninguém conhece, mas antes de dormir, faça o que Davi fez. Converse com a sua alma e diga: alma, lembre-se de quem Deus é. Alma, lembre-se do que Deus já fez. E alma, lembre-se que até aqui o Senhor nos sustentou. Porque quem aprende a contar as bênçãos termina o dia descansando nos braços da fidelidade de Deus. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, coberta com teu sangue e revestida com armaduras, que está no livro de Efésios 6. Coloco meus filhos, minhas netinhas, meus pais, meus irmãos com o sangue de Jesus. Estão cobertos todos eles, Pai. Meus irmãos, minha nora, minha cunhada, meu sobrinho, meus filhos, minhas netinhas, meus pais também. Tudo que me pertence, Pai. Antes de pedir qualquer coisa, Senhor, eu quero te agradecer pelo teu perdão, pelo fôlego de vida, pela tua proteção ao longo deste dia. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para nos guardar. Obrigado pelas orações que já foram respondidas. Obrigado, Pai, pelas respostas que ainda estamos esperando. Pai querido, nós sabemos que o teu tempo continua sendo perfeito. Ao meditarmos no Salmo 103, nós aprendemos que a nossa alma precisa ser lembrada diariamente da tua fidelidade. Por isso, nesta noite, nós declaramos: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, nos ajuda a não terminar este dia olhando apenas para os problemas. Ajuda-nos a não terminar este dia focado apenas nas preocupações e a não terminar este dia carregando os pesos de amanhã. Mas ensina-nos a lembrar nos teus benefícios. Lembramos que o Senhor nos perdoou. Lembramos que o Senhor nos sustentou. Lembramos que o Senhor nos protegeu. O Senhor nos fortaleceu e o Senhor não nos abandonou. Quantas vezes o Senhor nos livrou sem que percebemos, Pai, e quantos perigos o Senhor já afastou, quantas lágrimas o Senhor enxugou, quantas batalhas o Senhor lutou por nós, e mesmo quando não entendemos os teus caminhos, continuamos confiando no teu amor. Nesta noite colocamos diante de ti nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, pais, sobrinhos, tios, tias, primos e primas, Pai, nora, cunhada, Senhor, tudo nosso familiar, toda a nossa parentela, tudo que temos, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Guarda aqueles que amamos, visita os que estão longe, alcança os que estão afastados, fortalece os que estão abertos à tua palavra, Pai.
Também fortalece, Senhor, aqueles que perderam esperança, os que estão fracos, consola os que estão chorando, Pai. Visita os enfermos, visita, Senhor. Visita teus filhos que estão sofrendo, Pai. Tu és o Deus que sara as enfermidades do corpo e também as feridas da alma. Toca os corações que perderam esperança, toca aqueles que estão lutando em silêncio e renova as forças daqueles que chegaram esgotados a esta oração. Senhor, assim como a águia é renovada, renova também nossa fé, nossa esperança, nossa alegria e nosso ânimo. Renova nossa confiança nas Tuas promessas. Pai, entregamos em Tuas mãos tudo aquilo que não conseguimos resolver, as preocupações financeiras, os problemas familiares, as decisões que precisam ser tomadas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Abre portas que ninguém fecham e fecham portas que ninguém poderão abrir, Pai. Senhor, em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos os sonhos que ainda aguardam respostas. Entregamos tudo ao Teu cuidado, porque sabemos que o Senhor é Deus, o Deus que cuida de nós hoje e continuará cuidando amanhã. Que a Tua paz visite cada casa, cada lar, cada família, que a Tua presença visite cada quarto, que Teus anjos acampem ao redor da minha família, Pai, da minha casa, Senhor, de toda a minha parentela. Senhor, entrego a vida dos meus amigos, os sonhos deles também. Guarda, Senhor, nossos governantes, guarda nossa nação, guarda, Senhor, todos os deputados, todos os governantes de Cabo Verde, Pai. Em nome de Jesus, guarda Israel, guarda Jerusalém e guarda todos os Teus filhos, Pai. Que tenhamos uma noite de descanso, de proteção, de renovação, de paz. E quando amanhecer, que possamos acordar com um coração cheio de gratidão para viver mais um dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra edificou tua vida, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal e deixa a tua curtida, ative o sininho de notificações, também deixa seu pedido de oração e apresento a Deus cada pedido que chega ao canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos acompanha, nos guarda nesta noite. Que Jesus Cristo seja o Senhor da nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que nesta noite você durma lembrando não dos problemas, mas da fidelidade do nosso Deus grandão. Compartilhe essa palavra com outras pessoas. Edifica vidas.